Olá pessoal, boa tarde. Para quem ainda não me conhece, está seguindo agora, ou para os meus seguidores, meu nome é André Rodrigues. A gente trabalha com o cofre do cliente, o alarme do cofre do cliente. E o nosso objetivo aqui é ensinar vocês a trabalhar com o alarme do cofre do cliente, cuidar do cofre do cliente. Qual que é uma demanda que a gente vem recebendo aí de várias perguntas, e hoje nós tiramos a tarde para tentar esclarecer essas dúvidas de alguns seguidores, algumas pessoas que vêm nos perguntando, mandando mensagem. É o seguinte: como que eu vou abordar esse cliente nessa nova área, que é uma nova área para mim, estou começando agora, como eu vou abordar esse cliente, como eu vou falar, como eu vou conseguir discutir com ele sobre um assunto que eu estou entrando agora. Bom, eu vou tirar algumas dúvidas aqui, vou dar várias ideias de como fazer essa abordagem, como chegar nesse cliente, o que é o cofre do cliente, para que você tenha, consiga se comunicar com ele com total clareza e vocês falarem a mesma língua, que até o pessoal que tem experiência na área de manutenção elétrica, motores, quadro de comando e tal, acaba não entrando nessa parte mais do cofre, onde está guardado lá, não entende que lá está guardado todo o dinheiro do cliente, todo o trabalho dele, a colheita e tal, está tudo guardado lá dentro, e não entende muito bem como funciona esse processo, né? Desde a colheita até a armazenagem. Então acaba, quando vai atender o cliente, atende voltado para a elétrica mesmo, voltado para aquele motor que queimou, voltado para esse tipo de assunto. Eu vou tentar esclarecer para vocês umas formas de abordagem, como sentar e conseguir conversar com esse cliente de igual para igual, mostrando para ele que você entende a importância do cofre dele, que você entende a importância do alarme que está lá, que você entende como dar manutenção nesse alarme, como melhorar esse alarme e como suprir essa necessidade que ele tem, além do que você já presta serviço para ele. Nesse ramo é um diferencial muito grande se você já tiver a confiança do cliente. Então, se você já tem a confiança dele em outra área, que é a área elétrica, a área de manutenção, você já tem metade do caminho andado. Então, você conseguir conversar de igual para ele, explicar que você consegue cuidar do cofre e do alarme do cofre, você já está muito além de muitos outros aí. Então, eu vou tentar ajudar vocês hoje, vou passar umas dicas de como falar de igual para igual e qual a abordagem. Uma das primeiras coisas que você tem que deixar claro é mostrar para o cliente que você entende que lá está guardado todo o trabalho de um ano, todo o trabalho de meio ano aí, de uma safra, de uma colheita. Então, lá dentro daquele cofre, onde você foi dar uma manutenção elétrica, que era a parte de transporte, às vezes, para botar a moeda lá dentro e para retirar a moeda lá de dentro, lá dentro daquele cofre está a riqueza dele. Então, você tem que, em primeiro lugar, demonstrar que você entende isso, demonstrar que você entende que a riqueza dele está lá, que tem muita grana guardada lá dentro. E a partir do momento que você conseguir entrar nesse assunto, você conversar com ele sobre o cofre dele especificamente o cofre onde estão as moedinhas dele guardadas lá dentro. Mostrar para ele que você entende que está tudo guardado lá dentro, lá é a base de todo o trabalho dele, tudo que foi, tudo que plantou, colheu, acabou indo para lá e lá estão as reservas. Você tem que mostrar para ele que você sabe que esse é o cofre e que você sabe que esse cofre tem um alarme. E se não tem, deveria ter. Então, se você conseguir um cliente que não tenha, você tem que mostrar para ele que esse cofre tem que ter um alarme, está faltando um alarme, está faltando uma peça nesse cofre. Mas uma das abordagens é conversar com ele sobre isso, conversar sobre a manutenção desse alarme, perguntar se ele já tem que entender manutenção, explicar que você estudou sobre isso, que você se aperfeiçoou e que você é um técnico já da confiança dele em outras áreas e que você quer verificar, pede permissão para ver se está tudo funcionando. Você vai ter aprendido como testar, como verificar, então você vai conseguir falar nessa parte de igual para igual com ele e você demonstrar conhecimento, mostrar que você fez um curso, que você conhece o alarme que está ali no lado de fora do cofre dele. E melhor ainda, eu vou te dar umas dicas aqui, por exemplo, que ele tem que ter esse alarme para controlar a temperatura. Geralmente quando você trabalha só na parte da manutenção elétrica, você não entra nessa parte de armazenagem. A parte da moeda que está lá dentro, você não entra, você entra só na parte do transporte, né? O que você precisa entender?
primeira dica que eu dou para você falar de igual para igual é você pedir para fazer uma verificação, conversar com o operador dele, saber como que está a temperatura do grão lá. Geralmente o operador vai te dar a real, vai falar a verdade. Na descarga do silo, quando foi tirar a última carga, lá caiu um cabo. Então nós tínhamos que ter 5 cabos lá dentro, já temos só 4. Às vezes eles não levam isso muito a sério. Porque você vai ter que demonstrar para eles que aqui é o cofre, que aqui está toda a riqueza, todo o trabalho ali de um ano. Você vai ter que demonstrar tanto para o operador quanto para o proprietário da fazenda que ali está toda a riqueza dele, que aquele cabo do alarme que caiu lá, ele precisava ter sido substituído. Então você consegue sentar com ele, explicar que precisa ser substituído e que é fácil, você sabe fazer, você consegue fazer. Você já tem curso, você consegue passar um orçamento para ele. E se você já tem esse atendimento, se você já tem essa confiança do cliente, é muito mais fácil você ter essa abordagem. Então essa abordagem para você que já está dentro de uma unidade é muito simples, muito fácil. Se você conseguir enxergar que numa conversa com o operador ele te conta que está faltando um cabo lá, que caiu um cabo de sensores, muitas vezes o dono não sabe, então já é uma abordagem para você conversar com o dono. Falar, olha, eu vi que vocês caiu um cabo de termometria e tal. Muitas vezes o dono vai te falar o seguinte, o pessoal da assistência técnica fica a 1000 km daqui, então a gente esvaziou o silo e não deu tempo deles chegarem. É o momento de você informar para ele, não, mas eu faço essa manutenção, eu tenho esse conhecimento. Vamos medir, vamos deixar tudo preparado, a próxima vez que esvaziar, eu vou vir aqui e vou fazer essa substituição para vocês. Isso acontece muito, tá? Vocês vão encontrar muito no campo, vocês vão encontrar muitos cofres lá, que está faltando sensores lá dentro, justamente por conta da distância que o pessoal tá para dar essa manutenção. Então essa abordagem de mostrar, às vezes, para o proprietário que está faltando sensores dentro do cofre dele que ele nem sabe. Muitas vezes ele nem sabe. Por conta dessa dificuldade do mercado, por conta dessa falta de mão de obra, que é o que nós estamos treinando aqui agora, por conta dessa falta de mão de obra, o mercado vem ao longo dos anos deixando isso para lá. Então, quando se faz uma obra nova, coloca-se todos os sensores lá do alarme no cofre, instala, deixa tudo funcionando. Com o passar do tempo, por desgaste mecânico mesmo, eles vão estragando e, por falta da mão de obra, acaba não fazendo essa substituição. Qual que é a sua abordagem? Ir lá explicar para ele, demonstrar que você tem conhecimento, que você sabe que já está faltando sensores lá dentro e que ele tem que agendar uma manutenção e que você é capacitado para dar essa manutenção. Alguns diálogos muito bons de se ter para conhecimento, por exemplo, é você entender da parte de armazenagem. Você entender ali como funciona a armazenagem, como funciona a recepção de grãos, como funciona a expedição dos grãos. Isso transmite mais confiança para o cliente. Então, algumas dicas que eu vou dar para vocês aqui, por exemplo, verificar como é que está a temperatura, pedir para olhar, pedir para eles darem liberdade para tirar a temperatura, dar algumas dicas para eles. Uma dica que é bem legal, que quase ninguém sabe, quando a gente fala sempre o pessoal fica boquiaberto, uma das dicas para demonstrar conhecimento é o seguinte: quando eles fazem a aeração lá durante a noite no silo, eles jogam ar frio para dentro desse silo. Durante o dia, quando o ar aqui de fora está mais quente e o ar frio está lá dentro, como ele é mais pesado do que o ar quente, ele volta e sai pelo ventilador de aeração. Se você contar isso para um operador, ele já vai te olhar com outros olhos, você vai ter um conhecimento que ele não tem. Geralmente o dono do cofre também não tem esse conhecimento, isso é muito raro, as pessoas que se atentam a isso. Então com isso você já vai demonstrar conhecimento, eles já te olham com outros olhos, porque como o ar frio é mais pesado, ele retorna e você consegue ir lá e mostrar para ele na hora que o ventilador está rodando ao contrário, o ventilador da aeração está rodando ao contrário. Isso eu uso bastante, desde que eu aprendi isso há muito tempo atrás. A gente usa isso na parte de armazenagem de grãos e eu uso bastante em conversas, porque até hoje eu não encontrei nenhum operador, nunca, em 30 anos não encontrei nenhum operador, nenhum proprietário que olhasse para mim e dissesse assim, eu sei, realmente isso acontece. Então não encontrei, de verdade, não encontro. Sempre nos cursos que a gente vai fazer, vai ensinar alguma coisa e tal, todo mundo fica olhando assim, e quando é durante o dia que eu tenho a oportunidade, que eu estou na unidade, vou lá e mostro. Vocês mesmos, vocês que querem aprender, vão começar a trabalhar com essa parte, comecem a prestar atenção nessas unidades armazenadoras em que vocês consertam ventiladores de geração, que vocês consertam elevadores, fitas transportadoras. Comecem a prestar atenção, vocês vão ver que durante o dia
se tiver um dia quente, esse ventilador ele vai estar rodando ao contrário. Às vezes a gente pensa, é efeito do vento e tal, alguma coisa de fora. Não é, se você colocar, dependendo do caso, se você colocar a mão ali, principalmente armazéns aí, que o ar vem pelo túnel, vem bem mais frio, vai sentir a diferença de temperatura, vai sentir o ar bem mais frio saindo ali, e esse ar é o retorno do ar de todo o trabalho que eles fizeram à noite. O que existe para resolver isso? Que você pode dar a dica para o teu cliente e com isso ir ganhando a confiança dele. Existe um equipamento chamado registro gravitacional, ele foi inventado uns 30 e poucos anos atrás, quase 40 anos atrás. É um equipamento extremamente simples, ele pode pesquisar na internet, ou vocês mesmos podem pesquisar se quiser já oferecer uma solução para o cliente, mas só para demonstrar conhecimento. Vocês podem dizer para eles, não, mas aí tem um registro gravitacional que resolve isso. Então esse tipo de conhecimento sobre como funciona o cofre dele, o que acontece lá dentro e por que você é a pessoa que deve estar cuidando do alarme do cofre, você precisa demonstrar esse conhecimento para ele, para que ele aumente a confiança em você. Então, se ele já confia em você para fazer toda a parte elétrica, toda a parte de manutenção elétrica, com essa abordagem, demonstrando que você entende o que ocorre dentro do cofre dele, os fenômenos que ocorrem, você vai conseguir ter assunto para conversar e trocar ideias com o operador, com o encarregado da unidade, e você vai ter assunto para trocar ideias com o proprietário do cofre. Então essa é uma forma de abordagem, falar sobre o produto que está lá dentro, mostrar que você tem conhecimento, que você sabe o que acontece. Então essa é uma abordagem muito boa, assim, pedir para ver, sempre abordando, assim, pedindo para ver ele, informar que trabalha com essa parte, que tem informação agora para trabalhar com essa parte, pede para ter acesso, conversa com o encarregado, conversa com o proprietário, vai até lá. Se tiver um armazém fundo plano, por exemplo, um lugar que você tem acesso, que você consiga entrar para fazer uma inspeção visual, mostrar para ele que tem ali sensores danificados que você consegue ver visualmente, mostrar, isso aqui está danificado, tal, vamos fazer um orçamento sem compromisso. Se você for lá e mostrar para ele, por exemplo, na frente dele, que você consegue testar esses sensores para ver se eles estão todos bons, se eles têm defeito, esse conhecimento vai ser a primeira abordagem, a melhor abordagem, você demonstrar esse conhecimento, sentar com ele e conseguir conversar de igual para igual. Repetindo que eu sei que quem trabalha nessa parte da elétrica, da parte de movimentação, geralmente é focado na parte da elétrica e acaba não entendendo dessa parte da armazenagem. Mas no nosso curso a gente tem uma parte lá específica só para falar sobre armazenagem e tal, e dizer e dar essas dicas para criar mais argumentos de abordagem, para ter mais conhecimento, para conseguir chegar e conversar de igual para igual com o cliente, mostrando que entende de armazenagem também, entende de como funciona a recepção e a expedição do grão, entende a parte de dano mecânico que pode ter no alarme dele, entende todo o processo ali, para você conseguir se colocar como uma peça-chave, cuidando desse alarme, dando manutenção. Essa abordagem que demonstra conhecimento do que tem lá dentro, para mim, ela é a mais importante, porque a partir do momento que ele vê que você entende o que o alarme cuida lá dentro do cofre, você sabe o que ele cuida, você demonstrar que você entende do sensor, que você entende do alarme, é mais fácil. É mais fácil, porque você é técnico, então é fácil, porque quando ele vê que você está dentro do maior problema dele, quando você está dentro do que pode causar prejuízo para ele, você entende o tamanho do que está guardado ali dentro. Quando ele consegue entender, você cria essa conexão com o teu cliente, que você não é só um técnico que está ali. Quando você cria essa conexão, você provar para ele que você é um técnico com conhecimento técnico e sabe o que é um sensor, como ele funciona, você consegue fazer o orçamento, fica muito mais fácil. Ele já confiou em você, ele sabe que você entende da moeda dele que está lá dentro, você conhece a traça que pode comer aquela moeda, então fica muito mais fácil essa abordagem para iniciar aí um atendimento nessa parte, dessa área, quando você não tem nenhum tipo de contato com ele a respeito dessa área, quando a tua área é a parte elétrica, de manutenção elétrica. Então essas abordagens de conhecimento da moeda dele, explicar para ele,
são extremamente importantes. Outra abordagem, muitas vezes acontecem alguns efeitos aqui dentro por desgaste mesmo, por dano mecânico do grão aqui na parte de cima ou no armazém, que pode ocorrer de ter 1, 2, 3 ou 4 sensores dentro da estrutura dele, que aparecem para eles no alarme como ok, aparece como medida, mas que só você que tem o conhecimento para ir lá e realmente testar se eles realmente estão funcionando, porque alguns danos que ocorrem aqui causam curto-circuito lá dentro, e eles podem pensar que aqui está funcionando, tudo ok, e na verdade lá não está. Como que é essa abordagem? Essa abordagem é explicando para ele que às vezes o que mostra aqui pode não ser real, ele precisa dessa revisão, você tem esse conhecimento, você consegue ir até lá. Aí eu digo assim, uma coisa que a tecnologia nos ajuda bastante, quando for fazer esse tipo de verificação, se tem algum dano aqui causado por ratos, se tem alguma coisa destruída, leva o celularzinho junto, carrega o celular, tira foto, mostra, sempre mostra real para o teu cliente. A gente sempre mostra real, fala, ó, tá marcando ali, mas na verdade tem esse dano aqui, tirei foto para te mostrar e tal. Isso precisa ser reparado. Às vezes naquele momento ele não vai fazer, ele não vai mexer, mas tu já deixou ele ciente, já dá assistência para ele em outras áreas, tu já tem aquela porta aberta. E com certeza ele vai lembrar de ti quando for o momento de mexer, ele vai esvaziar, ele lembra que você falou pra mim, agora é o momento da gente ir lá e consertar isso daí, ele vai te chamar, pode ter certeza. A gente sempre bate na mesma tecla que essa mão de obra é escassa, e ela é escassa mesmo, então eles estão sempre atrás, sempre precisando, o pessoal não costuma ter agenda para fazer esses atendimentos, então se você está lá dentro e consegue mostrar para ele, prever um problema e mostrar, é uma abordagem ótima para você já avisar o cliente, você está com problema lá, isso vai te causar problema, vamos agendar uma manutenção, vamos mexer numa manutenção, vamos fazer uma revisão e mostrar sempre conhecimento de que você sabe como funciona esse fluxo de entrada e saída da moeda, onde ela pega, onde ela não pega, onde ela bate, o que ela danifica quando ela passa naquele caminho, que os equipamentos têm vida útil, que alguns clientes pensam que o equipamento dura a vida toda, mas na verdade eles têm tempo de vida útil, tem que demonstrar isso para eles, tá? Tudo tem vida útil, lâmpada tem vida útil, tudo tem vida útil, então esses sensores, esses cabos, todo esse sistema de alarme que ele tem no cofre dele lá também tem vida útil, então ele tem que fazer revisão, ele tem que trocar, chega um momento que eles deixam de ser confiáveis, que eles marcam algumas coisas que estão erradas, e às vezes quando ele for ver isso, já pode ser tarde, então você tem que estar ali e demonstrar isso para ele, mostrar isso, deixar claro que vamos fazer agora, eu estou aqui, eu tenho esse conhecimento, mostra as fotos, ó, já vi esse dano lá, então vamos agendar um reparo, pode ser que seja tarde, depois para nós mexermos. E quando você fala isso com conhecimento, com conhecimento de todo o processo que envolve, se você tem o conhecimento desses sensores, você consegue demonstrar para ele que você consegue fazer essa manutenção, que você consegue fazer essa substituição e você está ali à disposição dele para isso, você já está abordando ele de uma forma extremamente clara, deixando para ele claro que você consegue, e você já está marcando pontos para conseguir esse atendimento e passando confiança para ele, sempre sabendo do processo e sabendo o que a falta dessa manutenção pode causar para ele. Essa seria uma das abordagens que eu lembro, que seria a principal, falar com o encarregado, tirar essas dúvidas com o encarregado, fazer ele te levar lá no silo, você vai encontrar, com certeza, uma resistência, uma certa resistência, porque às vezes eles não gostam de mostrar que estragou e que ele não passou pro patrão e tal, mas quando você já tem a confiança do pessoal da fazenda, fica até mais fácil de conseguir isso, você mesmo vê, mostra para eles e tal, mas a abordagem de pedir para ir lá verificar, fazer a medição, fazer os testes, conseguir fazer um relatório disso, entregar para ele, essa abordagem, essa demonstração, ela cria confiança, cria o vínculo e é a melhor abordagem que a gente tem para
conseguir garantir essa assistência e esse trabalho com esse cliente para fazer a manutenção no alarme do cofre dele. A confiança extremamente importante e a demonstração de conhecimento. Outra abordagem importante da parte que daí vai envolver a parte a parte estrutural desse alarme dele. Verificar junto com ele, pedir para verificar com ele como estão as entradas lá no teto, porque todo esse alarme, como em todo alarme, ele tem que ter um acesso externo, então esse acesso é feito através de tubulações e canalizações para dentro do cofre do cliente. O que acontece muitas vezes, com o passar do tempo, a gente acaba tendo goteiras lá dentro do silo que eles não sabem que tem. Então, todo esse tipo de verificação, se você pedir para o cliente para ter esse acesso, fazer essa verificação, mostrando que você também conhece isso, que você sabe que uma goteira que cai aqui, ela não vai aparecer aqui, lá dentro do cofre do cliente. Na verdade, ela vai aparecer aqui, em um local em que ele nem enxerga, porque essa água vem infiltrando na massa de grãos e vem parar em um ponto lá para baixo. Então, aqui às vezes parece uma gota muito pequena, uma goteira pequena, que não vai ter nenhum tipo de problema no grão. Mas quando ele chega a tirar as moedinhas dele lá dentro, elas estão estragadas aqui, por conta dessa infiltração. Então, essa verificação que você vai pedir para ele, explicando para ele que às vezes pode ter um ponto lá de entrada dos sensores do alarme que está infiltrando a água. Eu gostaria de verificar isso também, gostaria de verificar se os cabos estão inteiros, se não estão ruídos. Lembrando de levar sempre o celular para tirar foto, que é ideal para você mostrar para ele, para criar confiança, mas você explicando para ele com conhecimento que uma goteira aqui em cima, ela não causa dano aqui em cima na massa de grãos, tá, pessoal? O grão tem um espaço intersticial por onde passa o ar, e aí aqui também passa a água. Então quando pinga aqui, ela não para aqui em cima, ela vem descendo a água e o dano acaba sempre acontecendo no meio lá do cofre do carro. Então ele está com um cofre lá cheio de moedinha e às vezes essa moedinha está mergulhada na água e quando ele vai tirar ela de lá, ela já está podre, ele não consegue usar. Então isso é uma coisa que tem que se atentar. É uma forma de demonstrar conhecimento, é uma forma de abordar ele, que você precisa ir lá olhar, para ele te autorizar a olhar. Então é um dos problemas que você pode lá detectar para ele. É uma ótima forma de abordagem para conseguir ter acesso, que você vai fazer essa verificação, inclusive de goteiras ali que podem estar entrando pelos cabos, e fazer o teste para ver se os sensores estão funcionando, para ver se realmente está tudo funcionando de acordo com o que deve. Fazer sempre um relatório, preparar um relato, ter o conhecimento, de preferência, saber calcular quantos sensores ele tem que ter lá, conversar também isso com o conhecimento, explicar para ele quantos sensores ele tem que ter em um silos, porque você pode chegar lá e descobrir, por exemplo, em um desses pedidos aí de entrada, entrar lá para conversar e descobrir que na verdade ele tinha que ter lá 50 sensores e ele tem 20, ou ele tinha 50 e com o passar do tempo veio estragando, só tem 20 funcionando, e ele tem uma quantidade mínima de sensores que ele deveria ter lá dentro. Então sentar com esse conhecimento e explicar isso para ele também é muito bom, é uma ótima forma de abordagem, mostrar para ele o problema que às vezes ele nem sabe que tem, que ele está com uma quantidade muito menor de sensores lá dentro do que ele deveria ter. Esse tipo de conhecimento, sentar e fazer essa demonstração, fazer esse cálculo, que é uma coisa simples, você consegue fazer esse cálculo simplesmente sabendo qual que é a capacidade estática lá do cofre dele, né? Seja horizontal, seja vertical. A partir do momento que você tem acesso à capacidade estática desse cofre, fica fácil de fazer esse cálculo e você já pode entrar para fazer essa visita já fazendo esse cálculo até na cabeça e sabendo quantos sensores mínimos você tem que encontrar lá dentro e quantos tem que estar funcionando, né? Quantos tem que estar funcionando, porque nós temos unidades com 20, 30 anos que a gente sabe que vai estragando e por falta de disponibilidade técnica para fazer essa manutenção no momento em que o cofre está vazio, acaba diminuindo o número de sensores, vai diminuindo, não troca agora porque não deu tempo, não troca amanhã porque não deu tempo, e vai passando o ano. Quando você chega lá, você vai fazer uma vistoria, o cliente pensa que ele está tranquilo
e na verdade ele tinha que ter 50 sensores lá dentro, ele tem só 20. Então você vai conseguir fazer esse relato para ele e falar, olha, aqui pela capacidade estática tal, você tinha que ter no mínimo tantos sensores. Realmente quando for instalado está lá, mas desses 50 sensores só tem 20 funcionando. Então hoje o senhor tem 20 sensores funcionando. Isso, todos esses conhecimentos, você demonstrando para ele e conseguindo sentar e mostrar que ele tem essa deficiência lá e que você é capaz de resolver, você tem esse conhecimento, é capaz de resolver, são ótimas abordagens para você conseguir ter o primeiro contato, ter o primeiro acesso. O cliente te deixa acessar o alarme do cofre dele, demonstrar conhecimento, conhecimento sobre marcas, né? É bom conhecer marcas, tipos de alarme que existem para poder conversar também com ele com bastante conhecimento, para passar confiança. Você conhecer as várias marcas, existem marcas aí, a gente pode passar uma lista para vocês aí no curso, podemos incluir no curso até a lista de marcas que existem, até a base de funcionamento delas, praticamente quase todas iguais, mas a gente tem fotos dos arquivos, dá para identificar só visualmente, isso é uma coisa que causa um impacto muito bom, esse conhecimento. Quando você está com o cliente, você olha alguma coisa e já fala, isso é isso, funciona dessa forma. Ele já te olha com outros olhos também. Então, conhecer as marcas que existem no mercado, o que você vai se deparar. Nós temos aí empresas que estão há 40 anos no mercado, mais de 40 anos, então você vai se deparar com empresas até que já faliram e que, por incrível que pareça, tem empresa que já faliu há 10 anos, você chega lá em alguns clientes, está lá aquele equipamento lá que está 10 anos sem manutenção, não funciona, o cara tem um cofre cheio de dinheiro e o alarme dele já estragou há 10 anos e ele não mexe, justamente porque não tem essa mão de obra, não tem alguém que vá lá e não tem alguém que transmita confiança, né? A confiança você vai conseguir dessas formas, falando que você entende o que tem lá dentro, você sabe a importância do que tem lá dentro, você sabe como funciona aquele processo do que tem lá dentro, você sabe os danos que podem ter sido causados com o passar do tempo no alarme dele, quais são os danos, e você sabe como resolvê-los. Você tem a solução de como resolver esses danos, você sabe como trocar, você sabe como consertar, transmitir esse conhecimento, transmitir essa segurança para o cliente é uma ótima forma de abordar ele e mostrar que você consegue resolver o problema dele, você está seguro, está firme para resolver o problema dele, falando de igual para igual. Uma outra forma que causa um impacto muito bom também é já ir munido de planilha de preço. Isso é um impacto porque geralmente eles querem saber. Geralmente, assim, é muito difícil se o cliente te deu abertura, deixou você conversar com ele sobre o assunto, demonstrar para ele o problema, ele já quer ter uma base, já quer. E de verdade, se você conseguir demonstrar bem, uma demonstração bem feita dos problemas e que ele às vezes nem sabia que tinha de problema lá, você já sai com o negócio fechado se você tiver uma planilha para conseguir sentar com ele e explicar para ele exatamente o que ele vai gastar, o que ele precisa trocar. Hoje em dia, antigamente se fazia os negócios um pouco mais de forma mais fácil assim. Hoje eu vejo que os clientes eles querem entender, eles querem que você explique para ele exatamente o problema. Ele tem muito medo de ser enganado, eu acredito, na minha visão, né? Minha visão acho que é medo de ser enganado. Então ele quer que você entenda e que você explique e fique claro para ele o que realmente precisa ser feito, o que precisa ser trocado. E quando você já vai preparado, você sabe o que é, você entende do processo dele, você mostra para ele os problemas, o que são, o que não são, e ali no final você consegue mostrar para ele que você tem o valor daquilo pronto, você tem o preço, você consegue negociar com ele na hora. Se ele te deu essa abertura, se ele deu essa atenção, não pode perder a oportunidade. Essa é uma ótima oportunidade de você ir lá e negociar. Então, ir preparado para o cliente é extremamente importante. É extremamente importante você estar preparado para chegar nesse cliente e de preferência já sair com um negócio fechado. Ter uma planilha de preços, chegar lá para terminar essa abordagem com um fechamento é de extrema importância. O que mais que dá para usar de abordagem para o cliente? Deixa eu pensar aqui, nesses 30 anos, o que a gente usa para abordagem de cliente?
tipo de sistema que ele tem. Isso é uma abordagem importante, você saber identificar, que nós vamos te ensinar a identificar o tipo de sistema que ele tem e conseguir mostrar para ele que caminho que ele pode seguir a partir daquele sistema que ele tem. Existem vários sistemas hoje no mercado, vocês vão conhecê-los conosco, mas você conseguir olhar para aquele sistema e dizer para ele, desse sistema que você tem, você consegue partir para esse caminho, você consegue colocar um sistema mais moderno, que vai te mandar e-mail, que vai fazer leitura automatizada, que vai te ajudar, que vai monitorar até a temperatura aqui, automatizando o sistema de aeração. Esse tipo de conhecimento, esse tipo de caminho que você pode indicar para ele também faz uma diferença enorme. Você ir com entender o que ele tem lá e o que você consegue fazer a partir daquilo. Então esse conhecimento, conhecer o tipo de sensor, enfim, o que vai transmitir confiança nessa primeira abordagem é você ter o conhecimento e falar com conhecimento. Isso vai transmitir confiança para o teu cliente, e se você já atende ele em outras áreas, claro, já tem meio caminho andado, né? Mas mostrar que você conhece, que você entende de todo o processo, você entende tudo que está aqui, tudo que o alarme cuida, a quantidade de valor que ele tem aqui dentro, que o alarme cuida, você conseguir transmitir isso para o teu cliente, é a melhor abordagem. Não tem abordagem melhor do que você entender o que ele tem lá e o que você pode fazer por ele. Beleza? Eu acho que essa é a melhor abordagem que pode ter, é essa. Beleza, pessoal? Eu espero ter tirado alguma dúvida aí sobre essa parte de abordagem, deixado claro para vocês que, tendo o conhecimento de como funciona o sistema, como funciona esse alarme, que é o conhecimento que a gente está transferindo para vocês, você consegue chegar lá e abordar o cliente, mostrar o que você pode olhar, o que você pode resolver, que caminho ele pode seguir, inclusive com precificação, fazer o preço lá, fechar negócio, sair com o negócio fechado. Eu acho que se ele te dá essa abertura dessa abordagem e você mostra conhecimento, pode ter certeza, é raro você sair ali sem um fechamento. Se você consegue mostrar para ele, demonstrar segurança, conhecimento, você já prepara o preço ali na hora, é a melhor abordagem que tem aí, preparado. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Uma boa tarde para todos, até a próxima.